Notícia é o que importa. A seguir, ponto a ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos, um abraço a todos. O nosso convidado para a conversa da semana é um veterano da comunicação. Jornalista e memorialista político, Júnior Gurgel analisa a política com o olhar de quem conhece as suas entranhas e já esteve do outro lado do balcão. Tem a capacidade de fazer análise, percebendo o que está nas entrelinhas das declarações dos agentes públicos. É um papo que eu tenho certeza que vai servir, vai interessar a quem gosta da política ou quem é apenas eleitor. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. E a gente inicia o bate-papo com Júnior Gurgel. Se eu lhe chamar de veterano da comunicação, você não fica chateado não, fica, Júnior? Não. De jeito nenhum. Quantos anos de atividade na imprensa? 51 anos. Olha aí. Então, 1970, vai 52, 1974, Diário da Borborema. Pronto. Então, nós começamos juntos. Você no diário e eu no rádio, no mesmo ano. Então, agora nós vamos para 5.2. 5.2, exatamente. Eu estou com 5.2 de rádio, 4.2 de televisão, e aí a gente vai, né? Você fez televisão também, foi em João Pessoa? Não, eu fiz rádio. Nós lá começamos... Nós criamos a primeira cadeia de rádio, né? Isso foi uma ideia que nós tivemos lá, e deu muito trabalho naquele tempo, e... Para a próxima campanha política, havia interesse de patrocinadores políticos, né? Na questão. E foi na Tambaú FM, na extinta Tambaú FM. E nós fizemos um contato. Naquele tempo era a questão da micro-onda, a comunicação mais difícil. Mas era das 12 às 14 horas, 20 emissoras. Esse que é chamado hoje de horário nobre no Rádio Pessoense, né? Acho que começou com vocês lá, né? Exatamente. Começou com vocês. Eu vou deixar para a gente falar mais sobre a imprensa no segundo bloco. E nesse primeiro eu vou puxar mais sobre a política, porque você esteve com a gente aqui no Ponto a Ponto há 13 anos, mas precisamente em abril de 2013, e eu quero saber se no seu conceito, no seu entendimento, a política de lá para cá, o país, os dois mudaram para melhor ou para pior, ou se não mudaram? Olha, Paulo, não mudaram não. Nós não tivemos uma evolução, não. Tivemos descontinuidades, muito embora já tenha... A questão ideológica já tenha praticamente, digamos que, tenha perdido a sua essência, a verdadeira essência, né? Sim. As ideologias morreram, mas nós ficamos com essa questão de direita e esquerda, quando ninguém sabe mais nem o que é direita nem esquerda, não é verdade? Sim. Mas não mudou. E outra coisa, e piorou a qualidade da avaliação. Pois é. E a dinâmica da política, a chamada dinâmica, tem se alterado muito ao longo desse tempo? O que nós percebemos é o seguinte, se você avalia, eu como você que conhecemos todos os personagens aqui da Paraíba, quando a gente consegue observá-lo, nós não sentimos neles aqueles propósitos que eles assumiram como protagonistas de mudanças e que nós sabemos que não existe um preparo. Ele pode até ter uma boa assessoria por trás e tudo, mas não existe o preparo, né? Se você olhar o que foi a política do passado, você vê grandes figuras que mudaram o país, né? E hoje nós não temos essa capacidade. Mesmo no plano local, se você olhar no retrovisor, e você sabe muito mais do que eu sobre isso, você tem um Agimir de Figueiredo, um Alcides Carneiro, um Rui Carneiro, um Ronaldo Cunha Lima, um Asfora, para citar só alguns assim, né? E os substitutos dessa gente, onde estão? Não tiveram. Vital do Rego, né, pai? Vital do Rego, pai, não tiveram. O que ocorreu foi o seguinte, a política ela passou a ser usada como instrumento, como objetivo pessoal. É um projeto pessoal. Você tem um discurso para o povo, mas o projeto é seu, é pessoal.
né? Ou seja, da boca para fora é uma coisa... E nós observamos isso na transformação das pessoas, né? Comentamos certa vez com alguns amigos, eu digo, olha, me mostre o patrimônio que deixou Ronaldo Cunha, Vital do Rego, todos esses personagens. Fora, Félix Araújo, Assora... Petrônio Figueiredo, Buriti e tal, Buriti, tudo, Wilson Braga. Né? O Márcio Teixeira era uma casa para morar. Hoje são empresários, grandes empresários, se envolvem com grandes coisas, né? E essa mudança foi eles mesmos que fizeram lá dentro do Congresso, né? A população permitiu, não houve reação, os governos também foram fracos, né? E o governo hoje, para manter alguma coisa, ele tem que procurar justiça. Esvaziou-se completamente. A grande pergunta é, hoje em dia, você vai votar num presidente. Espera o quê que esse presidente mude no país? Porque as intenções dele são todas ceifadas ou guilhotinadas no Congresso Nacional. Ou no Supremo, né? Hein? Ou no Supremo. Ou no Supremo, né? Se não encontrarem, não encontram no outro. Né? Agora, me parece que o significado verdadeiro, a essência da palavra coerência foi também modificada por eles. Totalmente, né? Não existe mais coerência, né? E isso é tão ruim, Paulo, pelo seguinte, porque eu me lembrei da questão do futebol. Perguntaram por que era que o futebol alemão era um bom futebol. E eu, quando estive na Alemanha, eu percebi uma coisa, né? Se você, por exemplo, em Campinas, você torce pelo 13, né? Lá não tem essa história. Quem é 13 anos torce pelo Flamengo, ele torce pelo 13. Mesmo sabendo que o 13 está na Série D ou Série E. Não interessa, né? Quando o 13 jogar, ele vai, ele é sócio daquele... Lá funciona como clube mesmo. E não nessa questão empresarial de patrocínios e tudo, né? E a política é do mesmo jeito. Eu conheci tantas famílias que irmãos deixaram de falar com irmãos, né? Outros amizade bissexta, não é? Sim. Quer dizer, a cada 4 anos muda de... o time de amigos é outro, né? Exato. Aí eles quebraram esse encanto que tinha na política, né? Que era paixão, né? Sim. Estão tudo rompido, no outro dia estão todos juntos. Aí você fica sem saber. Agora mesmo nós estamos vendo isso aqui, né? Só dar um exemplo aqui, o senador veneziano Vital do Rego passou 30 anos falando na grande família, no grupo dos 30 anos, que tinha acabado com Campina Grande. O grupo Cunha Lima dizia que o veneziano era o prefeito do lixo, que tinha deixado a cidade emporcalhada, tudo. Hoje estão se abraçando e se beijando no mesmo palanque. Né? Exatamente isso. Né? Infelizmente, isso é verdade. Mas isso, na concepção deles, é coerência. É coerência porque é bom para eles. É aquela história, não é? Da pouca farinha, primeiro o meu pirão, né? Se a farinha está pouca, primeiro o meu pirão. Depois você vê o que é que faz com os outros. Com os outros, é verdade. Mas eles dizem, eu conversei outro dia com um desses personagens que eu citei aqui, aí ele disse, não, Ronaldo um dia juntou-se a Vital do Rego, Vital juntou-se a Ronaldo, o que nós estamos fazendo é que os nossos pais fizeram lá atrás. Mas a questão de 68 foi mais uma questão rancorosa do tribuno Vital do Rego, né? Porque 68... Tem a história da sublegenda, né? 68 foi o seguinte, Cabral prometeram em 65 a Vital que ele seria o candidato. Era casado com a filha de Pedro Gondim, né? Coordenou a campanha de João Agripino ao lado de Pedro Gondim e prometeram que ele seria o candidato de 68. Em 68, Cabral disse, não, eu fui escolhido governador, mas a chapa me caçou. E vai ser minha despedida da vida pública. Eu quero vai ser a reeleição, né? E a briga com Vital, naquela época podia se trocar de partido, ele foi para o MDB. Foi uma grande contradição, porque o voto de Vital era essencialmente um voto ligado a Cabral. Então ele rachou um pouco Cabral e o voto de Ronaldo permaneceu, que era aquele voto da juventude, que queria mudança. E mesmo os militares naquela época, ninguém criticava. Qualquer pesquisa apresentava eles muito bem, mas o que ocorreu foi que tinha aquela juventude que clamava por mudança. Né? Aquela ficou com o Ronaldo e o que sobrou de Vital também foi para o Ronaldo. E o de Vital somou, não é? É tanto que o grande amigo Hermílio Leite me disse que, na época, participou da coordenação da campanha de Ronaldo. Ele disse, olha, nosso adversário não é Cabral, não. Nosso adversário é Vital, não é? Mesmo dentro de casa, mas o nosso adversário... Nós só temos que sair um pouquinho na frente, né? Ele fez mais ou menos aquilo da história do leão, né? Sim. Dos dois caçadores, né? Que eles encontram o leão, aí diz, um leão, e agora? Ele disse, vamos correr. Ele disse, não, meu problema é só que correr mais do que você, porque
O leão se satisfazia só com um, não ia engolir os dois. Eu quero ir na frente. Eu só tenho que correr mais que você. E o Fogo fez o Ronaldo em 68, só fez correr mais que Vital e ganhou a campanha. Em 82, o Ronaldo me disse que quando chegou, procurou Vital, né? Vital tinha sido caçado. Vital sofreu mais com cassação do que o Ronaldo. É verdade. Chegou a ser torturado, apanhou e tal. E Vital tinha tudo para ficar realmente. Ele disse, olha, eu lhe devo uma. Ou você vai para a Câmara ou eu serei candidato. Um dos dois será candidato a prefeito de Campina. Mas Vital preferiu ir marchar com o Enivaldo, que foi, quer dizer, ele prestigiou o partido que tirou o mandato dele, que caçou ele, Vital do Rego, né? Aí ficou de incoerência. Era Arena na época? Já era PDS, né? Era PDS. Aí ele ficou realmente, ele perdeu aquele voto da mudança, porque 82 foi o desejo da grande mudança. Isso, Já tinham sido criados os partidos, o pluripartidarismo e tudo. Milton Rico tinha sido caçado. E queriam deixar tudo para trás. Orlando né? Almeida tirado também, né? Exatamente. Entrou Paz de Lima, Luiz Mota Filho, os interventores. Exatamente. Então eles queriam virar a página, 82 foi a virada de página da história. Vamos começar do zero. A anistia, não é? Todo mundo geral, perdoado por seus crimes. Vamos começar do zero, zerou o jogo. Né? Aí Vital trouxe a questão da herança, da memória do que ele passou a Arena no poder e voltou apoiando a Arena. Né? Fechando esse bloco, direita, esquerda, centro, centrão, o eleitor sabe distinguir isso ou não? Não está entendendo bem isso? Não, o eleitor não sabe o que é centro, não sabe o que é centrão. Ele, hoje em dia, ele sabe mais ou menos o que é direita, porque acrescentaram o conservador, não é? Então, aqueles conservadores defendem os valores da família, tal, da pátria, que é tradicionalista, né? A questão da religião. Aí eles se sentem de direita, por serem conservadores, né? Final do nosso primeiro bloco, aqui com Júnior Gurgel, jornalista, radialista, memorialista, um homem que entende muito, que faz análise da política e já esteve do outro lado do balcão. Eu vou dizer por quê. É claro que quem conhece Júnior Gurgel sabe, mas quem não conhece, quem está vendo ele pela primeira vez aqui na televisão, vai saber por que ele já esteve do outro lado do balcão. Ele governou a sua cidade natal, foi prefeito. Nós voltamos já já. Bem-vindo ao Nildo Haute Coiffure. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito. Espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. O Nildo Haute Coiffure, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Heron Marinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Estamos de volta com o Ponto a Ponto, agora para o segundo bloco, com o nosso convidado da semana, o jornalista, memorialista político, Júnior Gurgel. Esse é o seu nome completo, Júnior Gurgel?
Não, Paulo, eu vou contar a história. Conte. Meu nome é Raimundo Gurgel Júnior. Olha aí. Só que eu nasci na época da moda do Júnior. Sim, estava surgindo, em vez de filho era Júnior, né? Não, porque o filho existe, né? O Júnior é o predileto, né? A grande confusão é essa, né? Paulo Roberto Filho. Sim. Aquele ali é o herdeiro de Paulo Roberto pai. O Paulo Roberto Júnior é o preferido, né? Que o americano vivendo e aprendendo. Essa é do tempo de Assis Chateaubriand. Exatamente. Aí, então, na época, tinha muito Júnior. E na sala de aula, Júnior de fulano, Júnior de cicano, e se referiu o pai ou a mãe. Aí o meu ficou Júnior Gurgel. Pronto. Abílio José, que você conhece, o nome dele é José Abílio. Mas o nome artístico é Abílio José, inverteu, né? Inverteu, foi, exatamente. Aí o seu ficou Júnior Gurgel. Júnior Gurgel. Ninguém lhe chama de Raimundo, chama? Não. Ninguém. Pois é. Chama Raimundão, você nem olha, talvez. Se me chamaram, eu não sei nem se é comigo. Júnior Gurgel, e essa história? Você é filho natural de Caraúbas, Rio Grande do Norte? Rio Grande do Norte. E foi prefeito lá, rapaz? Fui. Eu vim estudar em Campina Grande. Eu vim morar com meu avô aqui. Eu fui criado, depois de uma certa idade, ainda criança, por meu avô. E sempre adorei Campina Grande. Já morei por todo canto e não me adapto em canto nenhum, né? Quer dizer, não é questão de me adaptar, eu gosto de Campina Grande. E então, em 1987, né, houve aquela... Nós perdemos a campanha aqui. Foi naquele movimento Acorda Campina, foi ali? Não, foi quando Braga perdeu para... Para Ronaldo. Braga perdeu para Humberto Lucena, Raimundo Lira. Sim. E Buriti retornou derrotando Marcondes Gadelha, né? Nós perdemos a campanha. Zé Carlos Silva Júnior era o vice-governador. De Braga, né? De Braga. E eu era, na época, superintendente do Jornal da Paraíba, não é? Então, que era de Zé Carlos, dele, né? era de Zé Carlos, né? Aí, então... Eu acho que foi ali que Zé Carlos fez uma viagem para Fernando de Noronha com Tarcísio Cartacho. Lembra dessa viagem que eles fizeram? Lembro. A Cartacho chegou contando a gente que tinha nadado com os golfinhos lá. Era uma figura, né? Tarcísio Cartacho. E ali foi um equívoco grande. E a questão da sorte, né? Paulo, eu acredito muito na sorte. Se o Zé Carlos tem naquela campanha até o final dela, ele teria comprometido a empresa dele e não teria vencido a eleição, porque era uma onda nacional, né? A Paraíba era um canteiro de obra com o Projeto Canaã, tinha obra em todas as cidades e tudo. Mas o Plano Cruzado eletrizou a população, né? De repente, eu me lembro que você pagava um salário mínimo no Plano Cruzado, aumentava o salário esse mês. No final do mês você não fazia metade do que você comprava com salário mínimo. Agora, você aplicava no overnight, que Dagoberto Ponte já me contou, lembra? Agora botava o dinheiro de noite no banco, no outro dia estava um valor bem acima. Mas para quem era classe média, né? Para a plebe, classe assalariada não dava. E outra coisa, as categorias mais organizadas, os sindicatos, eles criaram aquele gatilho para aumentar a metade de 10 em 10 dias. Mas quem ganhava um salário mínimo, normalmente era de 3 em 3 meses. Então, quando tinha um aumento, já não valia mais nada. Quase nada mais. Não valia 10% do salário dele. E aquilo ali, quando Sarney equilibrou, pelo menos durante 8 meses, né? Que você viu que o que você ganhava dava para tomar cerveja, festa, era muita festa, foi uma diversão. Onda aqui, foi uma onda. Uma das maiores edições do São João de Campina Grande foi aquela, né? Então, aquela onda veio para derrubar mesmo. Né? E derrubou, né? E eu acho que não tinha... O Buriti também já tinha feito um bom governo, o primeiro governo, né? E foi o ponto de virada ali, né? Criou o slogan Porque o Povo Quer, lembra que era esse? Porque o Povo Quer. Né? Exatamente. Só dá Buriti, né? Porque o Povo quer. E ele fez um grande governo. Foi um bom governador. Muito bom mesmo. Aí você entrou nessa onda para se candidatar? Como é que foi isso? Não, aí eu me afastei. Depois da campanha, eu combinei para tirar umas férias. A campanha foi muito agressiva do ponto de vista midiático, né? Sim. E eu disse, olha, eu vou tirar uma licença de uns 6 meses e tudo, e fui para Natal. A minha família é toda do Rio Grande do Norte, né? De lá fui para minha terra natal, né? Caraúbas, a gente tem umas propriedades rurais lá e tudo. Fiquei entre Natal, Caraúbas, Brasília, que é acolá. E, de repente, inventaram que eu seria candidato lá. Só que a família lá era dividida. Era 20 anos mandavam uma ala da família, 20 anos outra. E a nossa ala fazia 25 anos que não chegava ao poder, né? Aí me lançaram e eu disse, não, eu vou, não
nada a perder e tudo, e é aquela história da sorte do principiante, né? Eu consegui ganhar a campanha. Como eu fazia 17, não andava na cidade, e voltei a andar, e muita gente não conhecia, botaram alguns... O eleitor é muito inteligente, né? Me chamavam de Lombardi, porque eu dava muita entrevista em rádio e não me viam, né? Depois Gás Butano, eu sabe que sem o cheiro, mas ninguém vê. Né? Aí tive que andar e terminei ganhando lá numa campanha. Foi uma experiência boa, Júnior? Hein? Foi uma experiência boa? Não, Paulo. Não, é porque o executivo é muito... principalmente em cidades abaixo de 20 mil. Com 20 mil habitantes, 30 mil habitantes. Lá tinha 22 mil habitantes. Você é para-choque para tudo, você é responsável por tudo. O peditório não adianta. enorme, Era terrível. Naquele tempo não tinha Bolsa Renda, Bolsa Família, SUS. Eu me lembro que eu fui o primeiro prefeito a implantar o SUDES no Rio Grande do Norte. Não era SUS, era SUDES. Sistema Único e Descentralizado da Saúde. Né? Eu implantei lá, está entendendo? Mas era uma coisa muito difícil. Médico, não existia medicina de graça para todo mundo, né? E aqueles períodos críticos de seca também, né? E outra coisa, Paulo, e você vê que você quer mudar, quer botar na cabeça das pessoas que a mudança é necessária, E não mas consegue. elas não querem aceitar, né? Aí fica difícil. Não tinha reeleição? Hein? Não tinha reeleição, mas você fez o sucessor ou a outra ala voltou? Não, não foi outra ala, foi um terceiro. Um terceiro, né? uma terceira via. Parte de nossa ala juntou-se com a outra, né? Sim. E botaram um terceiro. Eu lancei um candidato lá, nós apoiamos um candidato lá, mas ele já vinha com um certo desgaste, porque ele tinha perdido já 2 campanhas para deputado estadual e uma para prefeito, né? Aí estava um pouco desgastado, tem aquele estigma, né? Tá entendendo? Sim, pega, né? Como passou, por exemplo, aqui, Vital do Rego, muito tempo naquele estigma, né? O Ribeiro, que tem um estigma, também, até hoje, né? Enivaldo só foi eleito. Os Ribeiros só ganharam uma campanha majoritariamente em Campina Grande em 76 e nunca mais. Vai completar 50 anos. Teve aquela da onda amarela que bateu na trave com o Vitalzinho vice. Foi, lembra, né? exato. Mas são 50 anos sem ganhar uma majoritária, viu? Você falando isso com essa turma jovem hoje do rádio, nenhum sabe, nem nada sabia. Por que a imprensa está tão para baixo, hein, Júnior? Você nota isso, percebe? O problema é o seguinte, nós fazemos o jornalismo com base na informação, né? Nós só opinávamos quando era necessário. Ou quando tinha certeza daquela opinião que ia exprimir. O jornalismo era aberto ao povo, para que o povo participasse, fazia jornalismo. Eu fiz rádio, você fez rádio. Eu tinha um programa lá em João Pessoa, eu e Maurílio Batista, 17 horas às 19 horas nós saímos lá. E nós só fomos dizer boa noite. Quem fazia o programa era o povo, perguntando. A pauta era toda do ouvinte. A gente trazia uma pauta, ninguém abordava nada, porque o povo era quem fazia, né? Então, isso foi se acabando. E começaram a surgir as novas mídias. Redes sociais. As mídias digitais, né? E aí vieram os blogueiros, né? E o blogueiro, a questão... Ele tem alguns que são bons, ou todo mundo botou um blog e passou a ser opinativa, né? Você não tem hoje em dia mais a notícia é muito difícil. Você olha qualquer blog, você praticamente não vê notícia. Você vê um fato e uma opinião em cima do sujeito fato. Lá, que interesse a quem está patrocinando. Exatamente. Aí eu acho que isso perdeu um pouco a qualidade. Agora, essa doença, permite-me, doença aqui, as piadas, é nacional. Porque você vê os grandes veículos hoje, televisão mesmo, ou que tem de impresso ainda, coisas absurdas, militância política, né? Cara... Você vê aquela menina da Globo, Andréa Sala, dizer, leia meu blog, leia meu blog. Quer dizer, a gente percebe claramente que ali quem está falando não é Rede Globo, não. Ela está ocupando aquele espaço, está entendendo? A Globo não está pagando salário a ela está ganhando pelo blog, está entendendo? O blog é Petrobras, é Caixa Econômica, é Banco do Brasil. São as grandes... E aí vai advogar para o governo o tempo todo, né? O tempo todo, né? Vai ter que puxar a sardinha do governo, né? Aí quando o povo percebe isso, também cai a audiência, né? Porque o povo quer um pouco de independência. Ele quer ouvir os dois lados, isso é que é verdade, né? O que é que diz o governo? O que é que diz o outro lado? Para ele tirar suas conclusões, né? Para ele tirar suas conclusões. Para minha surpresa, ontem, por exemplo, hoje há pouco tempo, antes de eu entrar aqui, eu estava conferindo aqui,
a escola de samba Sim, Niterói. de Lula foi rebaixada, né? Foi o último lugar, né? Tá entendendo? Eles apostaram tudo numa coisa e... Porque, Paulo, nesse nosso meio a gente sabe que tem muita gente, muito marqueteiro, que sabe transformar, que são alquimistas, que sabem transformar o chumbo em ouro. Não é verdade, não. O povo pensa, tá entendendo? E eles, quando têm essa tendência, né? Eu sempre teimo com o seguinte, na campanha passada, para prefeito, não, João Azevedo e tal, mostraram uma pesquisa de João Azevedo com 67%, depois da campanha. Não, na época, antes da campanha, eu disse, eu não entendo esses 67% de popularidade do governador, porque não tem nenhum político que queira ser candidato dele. Qual foi o político tradicional que quis ser candidato aqui de João? Ninguém. Botaram Dr. Jônio, né? Isso é uma grande verdade, né? Mesmo em cima do desgaste que ainda permanece grande de Bruno Cunha Lima, né? Bruno Cunha Lima, ele teve a sorte, foi preparado, né, para ser prefeito, a reeleição porque não tinha adversário, né? Os negros estavam ao lado dele, e o único que poderia fazer frente a ele seria o vice-governador, porque traria a máquina do Estado, que era Lucas, mas Lucas quis ficar, se preservar para acontecer isso agora que vai acontecer, não é? Então, ele teve essa sorte, né? Mas o problema do nosso prefeito, do Bruno Cunha Lima, meu caro, é o seguinte, é que ele tem gestão, eu já passei por isso. Isso dói no coração, dói na alma, mas chega um momento que você tem que equilibrar as contas, linearmente, cortar. Porque todo mundo, olha, se abre, veja hoje, o Cine hoje está oferecendo 700, 800 vagas, mas se era um contra-cheque da prefeitura, não quer trabalhar, não é verdade? E quando procura a vaga não tem qualificação. A gente também... Não tem qualificação, o serviço não presta. Então, eu acho o seguinte, que ele tem que equilibrar Campina Grande, está entendendo? Sob pena do candidato dele, a governador, perder aqui em Campina Grande. Vamos encerrando o nosso programa, mas eu ainda quero lhe fazer uma pergunta e lhe mostrar uma imagem. Primeiro a pergunta, gosta mais de tomar uma com Marcos Marinho, Dagoberto Pontes ou os dois juntos? Se possível, os dois juntos e com você. Aí me convide, que eu vou também. Júnior, você esteve aqui em abril de 2013, a TV ainda era lá na Unifacisa, ou seja, vai fazer 13 anos. 13 anos. Aí eu quero que você veja a nossa imagem lá e diga se nós estávamos mais bonitos lá ou estamos mais bonitos hoje. Vou mostrar no telão, olha só. Eu acho que está um pouquinho melhor lá. Ainda tem essa camisa, não? Acho que tem ainda. Aquele paletó ali ainda tem, aquele blazer. Tá novinho do mesmo jeito. Relógio, se usava relógio naquele tempo. Hoje em dia, com celular, ninguém usa mais relógio. Né? Agora, o paletó você deve ter ainda. Tem. Sapato, tudo, tem tudo. Tem. Até a cor do cabelo é a mesma, tá vendo? Exatamente. Agora, Natália Araújo, que é a nossa produtora, e é quem faz a avaliação. Ela está dizendo ali que a gente está mais bonito hoje. Tá vendo aí? Júnior Gurgel, dava para a gente conversar aqui o ano todo, o dia todo, porque você tem história para contar e é interessante, mas somos escravos do tempo. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço e estarei à disposição do amigo. Quando for fazer alguma roda de debate sobre análise de pesquisa e tudo, vou lhe convidar. Pode dizer que eu venho para aqui, eu participo bem por telefone. Eu trarei um dia para cá, você, Dagoberto Pontes e Marcos Marinho, os três juntos, para a gente dar uma moída bem boa. Sobretudo essa questão de pesquisas que estão acontecendo agora, né? Agora que está começando o jogo, né? Está entendendo? Obrigado, Júnior. Obrigado a você amigo. E ao telespectador que esteve nos acompanhando até agora. Muito bem. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. Marcamos encontro para o próximo Ponto a Ponto. Felicidades para todos e até lá. Apoio Unifacisa. Onde tem cultura, nós estamos.
na música, na literatura, nas artes cênicas ou nas artes visuais, o Diversidade está presente. Mostrando a tradição e cultura da Paraíba, tudo com sotaque e a cara da nossa gente. Diversidade, de segunda a sexta, a 1h15 da tarde e às 6 da noite. Se tem cultura, tem diversidade. Cultura pra mim é desfilar na banda do Vai Quem Quer.